Pouco antes do pôr do sol de um Shabat, o rabino David Cohen caiu desacordado em sua casa. Seu coração simplesmente parou. Os paramédicos lutavam para trazê-lo de volta, sem saber que, naquele instante, sua alma já havia atravessado os limites deste mundo. O que ele viu do outro lado desmoronou tudo em que sempre acreditou. David, um estudioso judeu devoto, passou a vida rejeitando Jesus, até que se encontrou com ele cara a cara, além da morte. Não foi apenas uma experiência de quase morte, foi uma revelação tão profunda que virou seu mundo de cabeça para baixo. Meu nome é David Cohen. Nasci no coração do Brooklyn, Nova York, em uma família judia ortodoxa. Desde que aprendi a andar, minha vida seguia o compasso das tradições. Orações matinais com meu pai, aulas de hebraico à tarde, jantares de Shabat que se estendiam pela noite, com discussões fervorosas sobre a Torá e o Talmud ao redor da mesa. A fé não era só algo em que acreditávamos. Ela era o centro da nossa existência. Moldei cada passo da minha vida com base nisso. Ainda jovem, nos meus 20 e poucos anos, já sabia o que queria: ser rabino. Não por status, nem por posição, mas porque a Torá havia me capturado por completo. Para mim, ela não era só um livro sagrado, era como uma planta arquitetônica divina. Cada letra, cada pausa, cada lei parecia carregada de propósito. Acreditava com todo o meu ser que a Torá era a revelação direta de Deus ao povo judeu, e me entreguei a essa missão: compreendê-la com profundidade e ensiná-la com o máximo de fidelidade e respeito. Passei anos na yeshivá, mergulhado em estudos que varavam dias e noites. Decorei não só a Torá, mas também a Mishnah, o Talmud e os escritos dos nossos grandes sábios. Meus mestres eram homens de uma disciplina quase sobrenatural, e eu me esforçava ao máximo para seguir o caminho que eles traçaram. Com o tempo, fui ordenado rabino e assumi uma congregação. Meus dias eram preenchidos com estudos, ensinamentos, visitas, orações e a condução da vida espiritual da comunidade. Amava o que fazia, amava o meu povo, amava carregar essa responsabilidade de guiar outros nas tradições dos nossos antepassados. A aliança feita com Abraão, reafirmada por Moisés, era o que dava sentido à nossa existência. Éramos o povo escolhido, definidos por uma identidade tecida por leis e tradições sagradas. Quanto ao cristianismo, nunca o desprezei. Pelo contrário, cresci ao lado de amigos cristãos e sempre admirei sua dedicação à oração e à família. Mas, aos meus olhos, era uma fé sincera, só que construída sobre equívocos teológicos. Jesus, para mim, era um mestre judeu que, com o tempo, se tornou o centro de uma religião que havia se desviado. O Messias verdadeiro, eu cria, traria paz duradoura, reconstruiria o templo, reuniria os exilados e não morreria numa cruz romana. Isso simplesmente não fazia sentido para mim. E quando alguém tentava me falar sobre Jesus, eu ouvia com educação, mas nunca me deixava convencer. Às vezes, quando alguém queria conversar sobre fé, eu até respondia com algum contraponto respeitoso, trazendo uma perspectiva da Torá, só para esclarecer como enxergávamos as coisas, mas nunca com raiva, nunca com desprezo. Eu não era contra os cristãos, apenas acreditava com toda a sinceridade que estavam enganados. Jesus, para mim, era uma figura histórica, não o Messias, não divino, que eu cria num único Deus, indivisível, eterno, e numa fé alicerçada nos mandamentos, não em graça ou expiação através de um homem, e essa certeza me sustentava. Mas não era uma certeza arrogante. Ela vinha de anos e anos de estudo, oração, luta interior. Eu achava que tinha construído minha vida sobre a verdade. Era um homem disciplinado, convicto, íntegro. Meu coração era sincero, minha entrega, verdadeira. Jamais imaginei que algo pudesse abalar isso, até o dia em que tudo mudou. Minha rotina seguia um ritmo quase sagrado, moldado pelas gerações que vieram antes de mim. Eu acordava antes do sol nascer, enrolava os tefilins no braço e na testa e recitava as orações da manhã com toda a intenção do meu ser. Cada palavra do Shema, cada bênção do Amidá, saía da minha boca não por hábito, mas por amor. Depois da oração, encontrava um pequeno grupo de homens na sinagoga para o estudo da Torá antes do café da manhã. Nossas discussões eram intensas, mas sempre cheias de afeto. A gente debatia interpretações, lutava com os comentários de Rashi, Rambão e dos antigos sábios. Aquelas sessões mantinham minha mente viva.
afiavam meu raciocínio e me faziam admirar ainda mais a sabedoria de Deus. Passava a maior parte das manhãs preparando as aulas que dava no Beit Midrash, nosso centro de estudos. Orientava jovens em passagens complexas do Talmud, sempre incentivando que estudassem com kavana. Intenção verdadeira. Não queria que eles apenas decorassem os textos. Queria que entendessem, questionassem, mergulhassem no coração da lei. À tarde, meu tempo era dedicado a aconselhamentos. Gente da comunidade vinha com dúvidas, às vezes práticas, outras vezes profundas. Ajudava casais a seguirem as leis da pureza familiar, sentava com viúvas enlutadas para recitar salmos, intermediava conflitos com paciência e justiça. Esses momentos me mantinham com os pés no chão. Eu não era apenas um estudioso, era um pastor de almas. Em casa a vida era simples, mas cheia de calor. Miriam, minha esposa, era meu alicerce. Miriam era o meu alicerce, firme, sensata e profundamente espiritual. Toda sexta-feira à noite, ela acendia as velas do Shabat com os olhos marejados. Era um gesto pequeno, mas carregado de significado. Criamos juntos 3 filhos dentro dos princípios da nossa fé. Eles estudaram em escolas judaicas, aprenderam hebraico desde cedo e jamais comeram nada fora da nossa cozinha kosher. As sextas-feiras tinham um encanto especial. A casa se transformava, tudo limpo, um silêncio respeitoso, o aroma do chalá fresco e do frango assado preenchendo cada canto. Nos reuníamos à mesa, fazíamos as bênçãos sobre o vinho e o pão, cantávamos os cânticos tradicionais antes de mergulhar em discussões animadas sobre a Torá. Aquilo não era apenas costume, era a alma da nossa vida, era a alegria. Para mim, Deus nunca foi uma ideia distante. Ele se revelava nos detalhes, nos rituais, na rotina. A lei não me pesava, era um presente. Cada mandamento, cada pequena regra da Halachá era uma ponte em direção ao divino. Minha visão de mundo era moldada pela aliança. Eu acreditava de coração que fomos escolhidos, não por sermos melhores, mas porque Deus confiou em nós para guardar e viver sua palavra. Nunca precisei de provas da existência de Deus. Eu o via no nascimento de uma criança, no ciclo das festas, na história de sobrevivência do nosso povo. Nunca duvidei da verdade da Torá. Ela era o que eu vivia. E mesmo quando surgiam perguntas difíceis sobre outras religiões, especialmente o cristianismo, minha convicção permanecia inabalável. Acreditava que haviam interpretado mal nossos textos, entendido errado nossas profecias. Jesus para mim não era o Messias. O Messias viria para trazer paz ao mundo, reconstruir o templo, inaugurar uma era de redenção. Nada disso havia acontecido. E eu estava em paz com isso. Não me faltava nada. Caminhava com a certeza de que estava na verdade. Era uma quinta-feira à tarde, início de primavera. Eu tinha acabado de orientar um jovem casal que se preparava para o casamento. Conversamos sobre a Ketubá, sobre linguagem, expectativas familiares. Saí do encontro animado, pronto para ir para casa e revisar meu sermão de Shabat. Aquele em especial me empolgava. Ia falar sobre a porção de Vaikra e o sentido do sacrifício. Enquanto atravessava o saguão da sinagoga, senti um aperto estranho no peito. Achei que fosse má digestão ou, quem sabe, um músculo repuxado. Ignorei. Antes do Shabat sempre havia tensão. Tantas coisas a organizar, tanta gente para acompanhar, mas o desconforto não passou. Pelo contrário, foi se espalhando devagar e, de repente, rápido demais, subiu pelos ombros, desceu pelo braço esquerdo. A respiração ficou curta. Parei e me apoiei na parede, tentando me recompor. A visão começou a embaçar, mas continuei dizendo a mim mesmo que era só cansaço. Um ataque cardíaco? Impossível. Eu só tinha 52 anos, comia bem, caminhava todos os dias, nenhum histórico na família. Quando cheguei em casa, Miriam me esperava. Tentei forçar um sorriso, mas ela percebeu na hora que algo estava errado. "Você tá pálido", disse, vindo na minha direção. "O que aconteceu?" Respondi baixinho, tentando não alarmar. "É só um mal-estar, é só uma pressãozinha." Tentei minimizar fazendo um gesto com a mão, mas Miriam não se convenceu. "Senta, vou ligar para o médico." Ainda tentei insistir. "Não, não precisa, já passa." Me esforcei para ficar mais ereto, fingir normalidade, mas a dor veio como uma onda esmagadora atravessando meu peito. As pernas falharam. Caí numa das cadeiras da sala de jantar com a mão apertando o coração. O semblante da Miriam mudou na hora, de preocupação para desespero. Ela pegou o telefone e ligou para a emergência.
A voz tremia, mas ela manteve a calma enquanto passava nosso endereço. Os minutos seguintes foram um turbilhão. Minha respiração ficou ofegante. O suor escorria pelo rosto. Tive a sensação de que meu corpo inteiro estava se fechando, como se estivesse sendo dobrado ao meio. A dor não era pontuda, era como um peso de ferro esmagando meu peito. Tentei orar. Queria formar as palavras, me conectar com Deus, mas nada saía. Quis dizer a Miriam que a amava, que sentia muito por tudo, mas nem isso eu consegui. Então os paramédicos chegaram, invadiram a casa e começaram a agir rápido. Eu ouvia as vozes, mas pareciam distantes, abafadas. Os rostos estavam borrados. Um deles perguntou se eu conseguia ouvi-lo. Tentei mexer a cabeça, mas meu corpo não obedecia. Quando me colocaram na maca, consegui ver Miriam mais uma vez. Ela estava parada perto da porta, com a mão na boca, os olhos cheios de lágrimas que escorriam sem parar. E então, tudo sumiu. A dor, os sons, a luz. Fiquei envolto por um silêncio absoluto, um nada completo. O que veio depois foi estranho. Era como flutuar. Leveza pura. Sem dor, sem ruído, sem desespero. Só uma calma silenciosa. Por um instante, achei que tivesse desmaiado. Mas logo percebi algo incomum. Eu estava consciente. Não de um jeito vago, mas intensamente alerta. Tudo em mim parecia mais aguçado. Cada percepção, cada sensação. Só que ao mesmo tempo, eu não sentia meu corpo. Não estava deitado nem em pé. Não estava em lugar algum. E mesmo assim, estava ali. Foi quando vi. Abaixo de mim, sim, abaixo, havia uma cena que jamais deveria ser possível de ver. 2 socorristas estavam sobre um homem deitado numa maca na minha sala de jantar. Um deles fazia massagens no peito do homem, o outro gritava números e preparava os eletrodos do desfibrilador. Bastou um instante para perceber. O homem na maca era eu. Minha primeira reação não foi medo, foi confusão. Uma confusão profunda, desorientadora. Como eu podia me ver ali embaixo? Como podia ouvir tudo aquilo se já não estava mais ali? As vozes dos paramédicos pareciam claras, mas distantes, como se eu estivesse debaixo d'água. Vi Miriam agachada no corredor, com o rosto escondido nas mãos, orando. Meu instinto foi gritar o nome dela, avisar que eu estava ali, que estava bem, ou pelo menos presente. Mas quando tentei, nada saiu, nenhum som, nem mesmo um suspiro. Tentei me aproximar, estender a mão, mas não havia corpo algum para mover. Era como se minha presença estivesse suspensa, como um pensamento que não conseguia se materializar. A cena diante de mim parecia ao mesmo tempo próxima e distante. Eu via tudo se desenrolando, mas não sentia mais como se fosse comigo. Observei meu próprio corpo, pálido, mole, sem vida, e o que senti foi algo estranho, uma mistura de afastamento e tristeza. Não era pavor, era luto. Não por mim, mas por quem ainda estava preso àquele momento. Miriam, os socorristas, meus filhos, que nem sequer sabiam o que estava acontecendo. Foi então que compreendi de forma direta, sem metáforas, eu estava fora do meu corpo, literalmente. E não faço ideia de quanto tempo permaneci assim. Tempo, ali, não fazia sentido. Parecia que eu existia fora dele. Continuei observando. Vi quando os paramédicos usaram o desfibrilador. Meu corpo estremeceu com o choque. Um deles praguejou baixinho. Outro procurou meu pulso, balançou a cabeça e voltou às compressões. Estamos perdendo ele, alguém disse, e tudo dentro de mim gritava. Mas eu estou aqui. Não fui embora. Estou bem aqui. Só que ninguém ouvia. Nem mesmo eu conseguia fazer meu corpo responder. E então, sem aviso, uma calma estranha começou a me envolver. Não era consolo, mas silêncio. O pânico desapareceu. Parei de resistir. Apenas assisti de longe, como se tudo aquilo já não me pertencesse mais. E nessa quietude, algo mudou. O ambiente ao meu redor começou a perder cor, mas não como se escurecesse. Era como se o real estivesse ficando menos real. O desespero da cena foi se apagando, como o som de uma TV que vai sendo reduzido até o silêncio. Senti que estava me afastando, não arrastado, mas sendo suavemente conduzido. Que lá no fundo eu sabia. Estava atravessando uma fronteira. O que quer que viesse a seguir já não me prendia mais ao mundo que conhecia. À medida que me afastava da cena, as bordas da minha consciência começaram a se desfazer. As paredes da casa, as luzes da ambulância, o corre-corre dos paramédicos, tudo se desmanchava como névoa ao sol. Mas o que veio depois não foi escuridão. Foi outra coisa, luz.
mas não uma luz como a que conhecemos. Não vinha de uma lâmpada nem do sol, que ela não iluminava objetos. Ela era o próprio espaço. Essa luz não criava sombras, não tinha fonte, apenas estava, me cercava, me preenchia, me chamava, e mais que isso, ela vivia. Era o único jeito de descrever. Aquela luz tinha presença, não era só brilho, era consciência, era calor, era acolhimento. Ela parecia respirar, pulsava suavemente, como se estivesse viva, e a cada pulsar, algo se acomodava dentro de mim. Um sentimento tão profundo que não dava para medir. Paz, clareza, amor, em sua forma mais pura. Aquela luz não era apenas algo que se via, era algo que se sentia, e o que eu senti foi tão intenso que quase me desmanchei. Não era calor no sentido físico, mas algo mais profundo, uma sensação de ser totalmente conhecido e ainda assim completamente acolhido. Ela tocava cada canto do meu ser, até os que eu mesmo desconhecia. O medo começou a derreter. A tristeza que eu carregava desde o momento em que vi meu corpo ali parado, sem vida, ainda estava presente. Mas agora era como se estivesse envolta nos braços de um pai que segura o filho que chora. Não havia som, pelo menos não como estamos acostumados, mas o ambiente falava, não com palavras, com entendimento. Senti como se o próprio ar me dissesse de forma suave e clara: vem mais perto. Aquilo mexeu comigo de um jeito que não sei explicar. Não era um chamado impositivo, mas era impossível resistir. Mesmo assim, hesitei. Não por medo exatamente, mas por não saber o que fazer. A vida inteira eu havia estudado sobre o que acontece depois da morte, e mesmo assim, nunca imaginei algo assim. Aquilo não era o jardim do Éden como eu havia idealizado. Também não era o descanso da alma, nem um tribunal celestial. Era algo além, algo maior. Nunca duvidei da existência de Deus, mas sempre o enxerguei como inalcançável, envolto em mistério, numa santidade tão grandiosa que se aproximar era quase uma ousadia. Mas essa luz, essa presença, era santa, sim. Mas não era distante. Ela era próxima, íntima. Me conhecia, e isso me assustou. Não por ser dura, mas por ser verdadeira. Eu sentia como se estivesse sendo examinado, não com julgamento, mas com uma clareza absoluta. Ela sabia quem eu era. Não apenas o que eu tinha feito, mas quem eu havia me tornado. Mesmo assim, não havia condenação. Só um convite. Ainda assim, dentro de mim, havia uma resistência. Uma voz pequena, moldada por anos de estudo rigoroso da Torá, das linhas precisas da Halachá, dos livros e debates, sussurrava que aquilo não fazia sentido, que não se encaixava, que estava fora de qualquer estrutura que eu conhecesse. Mas havia outra voz também, mais profunda, mais honesta. Ela dizia: isso é a verdade. É isso que você sempre buscou. E eu não conseguia negar. Aquela luz não contradizia o Deus que eu adorava. Pelo contrário, era como se eu, enfim, visse sua plenitude. Como se os véus que sempre me separaram dele estivessem sendo suavemente retirados. E no meio dessa luz, eu senti outra presença. Não separada, mas distinta. Eu não via um rosto, mas sabia. Havia alguém ali, me observando, me esperando, não com pressa, mas com a serenidade de quem sempre soube que esse encontro aconteceria. A sensação ficou mais intensa à medida que me aproximava daquela luz viva. Não era apenas um lugar que me chamava, mas alguém que sempre me conheceu, mesmo antes de eu saber quem eu era. E naquele instante compreendi. Eu não estava só sendo recebido, eu estava sendo chamado. Quanto mais eu mergulhava naquela luz, mais aquela presença, que antes era apenas um pressentimento, começava a tomar forma. No início, parecia apenas uma silhueta atrás de um véu de brilho, mas pouco a pouco, a figura se revelou. Não como alguém se aproximando, mas como se o próprio véu estivesse sendo retirado. Ele estava diante de mim, majestoso, mas não ameaçador, radiante, mas não ofuscante. Havia uma pureza em sua presença que não cabia em palavras. A luz não refletia sobre ele. Ela emanava dele. O manto que o envolvia parecia flutuar com suavidade, como um vento calmo, cintilando com uma chama branca e serena. Seu rosto, até hoje não consigo descrever. Não havia imperfeição, nem dureza. Era um semblante forte, mas acolhedor. Eterno, mas tão humano. Mas foram os olhos que me desarmaram por completo. Eram olhos que me conheciam profundamente, que atravessaram tudo o que eu havia construído. Meu conhecimento, minha segurança, minhas dúvidas.
e chegaram até o lugar mais íntimo da minha alma, não de forma invasiva, mas com uma ternura que quebra qualquer resistência. Tentei desviar o olhar, mas não consegui. Eu sabia quem ele era. Mesmo sem querer admitir, eu sabia. Estudei sobre ele durante toda a vida, à distância, com reservas, rejeitando tudo o que diziam sobre ele. Mas agora, ali, frente a frente, não havia como negar. Nenhum argumento teológico faria sentido. Nenhuma explicação seria necessária. A verdade não me foi contada. Ela me atravessou. Eu simplesmente sabia. Era Jesus. O nome ecoou dentro de mim como um trovão silencioso. Recuar foi instintivo. Não por raiva, mas porque algo dentro de mim começou a se despedaçar. Não pode ser, pensei. Minhas pernas fraquejaram. Caí de joelhos não por força externa, mas pelo peso da revelação. Passei a vida em busca da verdade. Acreditei tê-la encontrado na Torá, e em parte encontrei. Mas agora, diante dele, entendi que tudo o que eu conhecia era apenas um vislumbre, uma sombra de algo infinitamente maior. Ele se aproximou, mas não me olhou de cima. Ele se ajoelhou, e então disse meu nome, David. Nunca ouvi meu nome dito daquela forma. Era amor, sim, mas era também autoridade. Como se ele não estivesse apenas me chamando, mas chamando algo dentro de mim. Você buscou a Deus durante toda a sua vida. Ele disse, você o amou, o serviu, ensinou sua palavra com devoção. As lágrimas desceram sem controle. Eu queria responder, queria explicar tudo o que eu acreditava. Queria me justificar, mas nenhuma palavra saía. Você foi fiel, ele continuou, mas não compreendeu a plenitude do plano dele. E essas palavras me atravessaram, não com dor, mas com verdade. Uma verdade que me libertava. A verdade me atravessou como uma lâmina suave. Me senti nu, exposto, mas ao mesmo tempo amado de um jeito que nunca havia experimentado. Todo o conhecimento que acumulei, toda a certeza, toda aquela segurança construída ao longo dos anos, nada disso me preparou para aquele momento. Ele não estava ali para me acusar, nem para me envergonhar. Ele estava ali para revelar. Você conhece as Escrituras, ele disse. Você andou pelo caminho da obediência, mas a Torá nunca foi o destino. Ela sempre foi um sinal. Havia em sua voz uma mistura de tristeza e esperança. Você honrou a aliança, mas essa aliança apontava para mim. Foi como se meu coração se partisse em silêncio, não por mágoa, nem por decepção, mas por perceber que durante toda a minha jornada eu havia passado ao lado dele. Todos aqueles anos, todos os versículos, todas as orações. E ainda assim, eu não o enxergava, mas ele não me rejeitou. Ele me acolheu, viu tudo o que eu era e tudo o que eu não era, e mesmo assim me atraiu com amor. Chorei não por condenação, mas porque estava diante de algo maior do que tudo o que eu conhecia. Verdade, completude, plenitude. Mesmo assim, dentro de mim, uma parte pequena ainda resistia. E sem palavras, apenas com o coração, perguntei, por quê? Por que agora? Por que eu? E ele olhou para mim. Seus olhos ardiam de compaixão. E a resposta veio, clara e firme. Porque eu te amo. E porque agora você está pronto para ver. Enquanto eu permanecia ali, ajoelhado, ainda tremendo diante do peso da presença dele, percebi que a luz ao nosso redor começava a mudar. Ela não se apagou. Ela se aprofundou. Ganhou uma intensidade viva, como se respirasse, e então algo dentro de mim mudou, não ao redor, mas no mais íntimo do meu ser. Jesus estendeu a mão, não fisicamente, mas de uma forma muito mais profunda, e num instante, eu não estava mais apenas naquela luz. Eu estava dentro de algo, de uma visão. Me vi no alto de uma montanha. O vento tocava meu rosto, e eu sabia exatamente onde estava. O Monte Moriá. Diante de mim estava Abraão, já idoso, firme, com um olhar determinado. Ao lado dele, Isaque, jovem, inocente, carregando nos ombros a madeira do seu próprio sacrifício. Quantas vezes eu havia ensinado essa passagem? Centenas. O teste supremo da fé, a obediência mais extrema. Mas naquele momento, não era mais um texto, era real. Eu sentia o peso no coração de Abraão, o silêncio confiante de Isaque. Vi a faca se levantar, e no instante antes do golpe, ouvi o anjo gritar. Abraão parou. Um carneiro apareceu, preso entre os arbustos. Mas então, a cena mudou. Outra colina, outro sol. E dessa vez não havia carneiro algum. Vi Jesus carregando uma cruz, sangue escorrendo pelo rosto,
o corpo ferido, partido, mas, diferente de Isaque, ele sabia, ele não estava alheio. Ele sabia exatamente o que estava por vir e mesmo assim seguiu em frente com plena consciência. Aquilo me tirou o fôlego. A história de Isaque não era apenas um teste de fé, era um prenúncio. O filho de Abraão foi poupado, mas o filho de Deus, não. Antes que eu pudesse assimilar tudo isso, uma nova cena surgiu. O deserto. O povo de Israel estava enfermo, morrendo pelas mordidas das serpentes. E então vi Moisés, erguendo uma serpente de bronze num poste e ordenando que todos olhassem para ela para serem curados. Sempre achei esse trecho da Torá estranho. Por que Deus pediria que olhassem justamente para a imagem do que os feriu? E então, sobre essa imagem, sobreposta como uma revelação, vi Jesus pendurado na cruz, braços estendidos. Lembrei de um versículo do Novo Testamento que um dia eu havia lido, mas logo esquecido. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado. Minha garganta secou, o peito apertou. Aquilo não eram coincidências. Não era uma reinterpretação cristã engenhosa. As conexões estavam ali, claras, exatas, divinas. Então vieram os profetas. Vi um homem ferido, ensanguentado, rejeitado, seu rosto desfigurado, quase irreconhecível como humano. Isaías 53. Desprezado e rejeitado entre os homens, homem de dores, traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, pelas suas feridas, fomos curados. E ali estava, não em metáfora, mas de forma literal, viva diante de mim. Depois Zacarias. Olharão para mim a quem traspassaram, e o chorarão como quem chora por um filho único. Sempre me perguntei, quem era esse? Como Deus poderia ser traspassado? Agora eu sabia, era Ele, Jesus. Então ouvi o eco do Salmo 22. Transpassaram minhas mãos e meus pés, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Cada versículo, cada imagem, tudo ganhando nitidez. As sombras que estudei a vida inteira, agora tinham corpo. Eu cria na Torá, nos profetas, nos escritos. Ensinei esses textos com paixão, com zelo, mas eu havia perdido o fio condutor, o elo de tudo, Ele. Jesus não estava contrariando as Escrituras, Ele estava cumprindo cada uma delas de forma perfeita. Me virei para Ele abalado. Como eu não vi isso antes? Seus olhos não carregavam acusação, apenas compaixão. Você estudou as Escrituras, Ele respondeu, mas não conheceu aquele sobre quem elas falam. Minhas pernas não me sustentaram. Me desfiz por dentro. Ele sempre esteve lá, oculto à vista, presente o tempo todo, e eu não o vi. A luz ao nosso redor mudou mais uma vez, mas dessa vez não se apagou. Ela se expandiu. Era como se o próprio tecido da realidade estivesse sendo gentilmente descortinado diante de mim. Jesus estava ao meu lado. Não disse nada, mas eu sabia. Estava prestes a ver algo que poucos já viram, o céu. E no instante em que entrei, entendi. Aquilo não era um lugar como imaginamos aqui. Era algo muito além disso. Aquilo não era um lugar no sentido comum. Não era geografia, era presença. Tudo ali era completamente tomado por amor. Mas não o tipo de amor que conhecemos na Terra, cheio de emoções e limitações. Era algo mais puro, absoluto, que te envolvia por completo. Não estava apenas ao meu redor, fazia parte de mim. Estava em cada pensamento, em cada movimento, em cada respiração. A paz que sentia ali era algo que não consigo comparar com nada deste mundo. Não era silêncio, era uma quietude que cantava, uma melodia sem instrumentos, feita da própria existência. Uma harmonia tecida na estrutura do que é real de verdade. Olhei ao redor e vi pessoas, ou melhor, seres, não como conhecemos aqui, com corpos e limitações, mas seres de luz, de alegria. Moviam-se com leveza, livres do tempo, da gravidade. Não havia tristeza em seus olhos, nem arrependimento em seus rostos. O que vi foi uma alegria serena, como se finalmente tivessem chegado em casa, e sabiam que eram plenamente conhecidos. Isso foi o que mais me tocou. Cada um ali era totalmente conhecido e completamente amado. Não havia fingimento, nem medo, nem vergonha. Havia inteireza. Vi reencontros, pessoas se abraçando, sorrindo, sem necessidade de palavras. Eu não apenas via a unidade entre eles, eu sentia
Mas não era uniformidade. Era uma comunhão de propósito, de espírito. Não havia competição, ego ou necessidade de provar algo. Eles estavam em perfeita conexão uns com os outros e com a fonte de tudo. E então, eu o senti. Deus não estava escondido. Ele estava ali. Sua presença preenchia tudo, como um vento quente que não se vê, mas que se sente em cada parte do ser. Virei-me para Jesus. Seu rosto brilhava com uma intensidade que fazia até aquele lugar resplandecente parecer ainda mais claro. Isso, ele disse, não é uma recompensa. É o cumprimento do amor. É o fim de uma jornada de relacionamento. Ele olhou para a imensidão onde aquelas pessoas celebravam em harmonia silenciosa. Elas não estão aqui porque seguiram regras. Estão aqui porque me conheceram, porque aceitaram o que foi dado de graça. Fiquei em silêncio, tomado por tudo aquilo. Minha vida inteira havia sido baseada em obediência, disciplina, esforço constante. E agora, ali, diante dele, eu via uma alegria que jamais imaginei ser possível. Não conquistada pelo esforço, mas nascida do relacionamento. Eles não conquistaram isso? Perguntei dentro de mim. Não, ele respondeu com suavidade. Eles receberam. Não havia desprezo pela lei, nem desvalorização da beleza da Torá. O que ele me mostrava era o seu propósito final. A lei nunca foi uma escada para subir. Ela sempre apontou para este lugar, para ele, para o encontro, para a plenitude do amor. Eu não queria sair dali. Parte de mim já doía só de pensar em deixar aquela luz, mas no fundo eu sabia. Ainda havia mais a ser mostrado. E foi nesse instante, quando a paz e a glória do céu pareciam ter se enraizado em mim, que tudo começou a mudar. Aquele calor que me preenchia não desapareceu de repente, mas foi se apagando aos poucos, como uma fogueira virando brasas. O som cessou, a harmonia que envolvia tudo se dissolveu. E então veio o frio. Não era um frio físico, era a ausência de paz, de presença, de amor. O que quer que formasse aquele lugar agora parecia denso, pesado, encharcado de tristeza. Já não havia mais luz ao meu redor. Eu estava em escuridão, mas não era uma escuridão comum. Era uma sombra sufocante, uma negação consciente da luz. No início mal conseguia enxergar, mas aos poucos meus olhos se ajustaram e comecei a ver figuras. Elas se moviam devagar. Quando se moviam, algumas estavam encolhidas, como se tentassem se esconder dentro de si mesmas. Outras andavam em círculos tentando agarrar coisas que não existiam mais. Tinham forma humana, mas estavam apagadas, desbotadas, como sombras do que já foram. E o que vi em seus rostos não era tortura causada por alguma força externa. Era dor vinda de dentro. Arrependimento. Um lamento tão profundo que não cabia em palavras. Não era um castigo visível. Não havia fogo nem correntes, mas havia uma separação. E eles sabiam. Sabiam que tinham perdido algo que poderiam ter tido. Eles ansiavam pela luz que eu havia acabado de deixar. Ansiavam pela presença. E de alguma forma, também sabiam que a haviam rejeitado. Não por ignorância, mas por escolha. Jesus estava ali novamente ao meu lado. Eu podia sentir sua presença, embora agora parecesse mais distante, como um sussurro suave em meio a uma tempestade. Isso é a realidade da separação, ele disse. A voz carregava uma tristeza profunda. Não é punição, David. É consequência. Não consegui responder. Não havia palavras. Eles foram amados. Ele continuou. Cada um, assim como você. Mas o amor não obriga. O amor convida. E quando é rejeitado, se transforma em separação. Eu queria desviar o olhar. Queria fingir que não estava vendo. Mas não conseguia. Havia uma mulher próxima à beira de um abismo. Seus olhos estavam fixos em algo muito além, talvez na luz que eu havia visto. As lágrimas corriam silenciosas pelo rosto. Ela estendia os braços, uma, duas, muitas vezes, como se tentasse alcançar algo que conheceu um dia. Outros vagavam, repetindo os mesmos gestos, os mesmos caminhos, como se revivessem escolhas antigas sem fim. E havia também aqueles que simplesmente estavam sentados, imóveis, vazios, como se estivessem perdidos dentro de si mesmos. Uma angústia subiu no meu peito, mas não por mim, por eles. Quanto tempo? Perguntei a Jesus, sem som, só com o coração. Por quanto tempo ficarão aqui? Ele não respondeu com números. Apenas disse, a verdade precisa ser escolhida. Eles não a aceitaram lá, e não a aceitarão aqui. Eu me desmanchei por dentro.
Meu coração parecia se rasgar em pedaços. Passei a vida acreditando em justiça, em misericórdia, em propósito, e agora tudo aquilo estava diante dos meus olhos, de um jeito que nunca imaginei. Aquilo que eu via diante de mim era insuportável, não por ser injusto, mas por ser definitivo. A dor não vinha de castigos físicos nem de correntes. Era o peso de saber o que foi perdido e, mesmo assim, continuar afastado. Jesus voltou-se para mim. Seu olhar era um misto de compaixão profunda e uma tristeza que doía. E então disse com a voz baixa, quase num sussurro: foi por isso que eu vim, não para condenar, mas para salvar. Naquele instante tudo fez sentido. Ele não estava irado com aquelas almas, não as acusava. Ele chorava por elas, ainda chorava. Depois da escuridão, a luz voltou, não com violência, mas como o amanhecer que se derrama lentamente sobre a noite. O calor da presença dele me envolveu de novo, e dessa vez chorei não de medo, mas pela dor do que eu havia presenciado. Jesus permaneceu ao meu lado, silencioso, permitindo que o peso daquilo tudo repousasse sobre mim. Então, sem dizer uma palavra, começamos a nos mover, não caminhando, mas atravessando algo invisível, e de repente, estávamos diante do que parecia um pergaminho aberto, mas aquele não era feito de papel, era vivo. As palavras não estavam apenas escritas, elas flutuavam sobre a superfície, brilhando como se fossem esculpidas em fogo eterno. A aliança, ele disse, você a amou, a protegeu, viveu por ela. A senti ainda tremendo, e você estava certo em honrá-la, ele continuou, porque ela é santa, mas você nunca foi chamado para carregá-la sozinho. O pergaminho se abriu mais, vi a Torá ali, Gênesis, Êxodo, Levítico, depois os profetas, os salmos, os escritos, e conforme eu olhava, algo começou a acontecer. As passagens começaram a se entrelaçar, como fios de uma tapeçaria que finalmente ganhava forma. Gênesis 22, Abraão e Isaque. Êxodo 12, o sangue do cordeiro sobre os umbrais. Números 21, a serpente de bronze erguida no deserto. Salmo 22, traspassaram minhas mãos e meus pés. Isaías 53, foi moído por nossas iniquidades. Zacarias 12, olharão para mim a quem traspassaram. Cada verso, cada evento, cada profecia, tudo se iluminava com um novo significado. Aquilo não eram textos aleatórios, eram peças de um quebra-cabeça divino. Um que eu havia estudado a vida toda, sem ver a imagem completa. Eu não vim para abolir a lei ou os profetas, disse Jesus com a voz firme e clara, mas para cumpri-los. Essas palavras me atravessaram, não como condenação, mas como uma espada que rasga a cegueira e revela a luz. Durante toda a minha vida, ensinei que a aliança com Israel era o centro de tudo, e agora eu compreendia. Ela sempre foi um convite, e ele era o cumprimento. Sempre acreditei que as promessas de Deus a Abraão, Isaque e Jacó eram eternas, inquebráveis, e ainda creio nisso. Mas naquele momento, vi o que nunca tinha enxergado. A aliança não era o fim em si. Era o começo, um fundamento, um caminho que apontava para algo maior, para ele. Cada sacrifício, ele disse, cada festa, cada mandamento, tudo isso apontava para o que viria, não para apagar o que veio antes, mas para dar sentido, para levar à plenitude. Senti o ar sumir dos meus pulmões diante daquela revelação. Durante todos aqueles anos, eu sussurrei. Eu pensei que ainda estivéssemos esperando. E estavam, ele respondeu com suavidade. Mas eu vim. Muitos, porém, não me reconheceram, porque esperavam poder, não amor, um trono, e não uma cruz. Minha mente voltou aos momentos em que liderei as orações da Páscoa judaica, proclamando, no próximo ano em Jerusalém, clamando por redenção, ansiando pelo Messias. E ali estava ele. Ele havia vindo. E eu não o reconheci. Meu coração estava em conflito. Amor e dor se entrelaçavam dentro de mim. Eu havia ensinado meu povo a esperar. Havia afirmado que o Messias ainda não havia chegado. Jesus se aproximou, olhou nos meus olhos e disse com firmeza e doçura, e agora estou te mostrando que ele veio. A aliança não está quebrada. Ela foi cumprida. As promessas não foram esquecidas. Elas se completaram. E você, David, é amado. Sua devoção não foi em vão. Ela te trouxe até aqui. Cobri o rosto com as mãos e chorei, não de vergonha, mas por tudo que passei a vida defendendo, acreditando que era toda a verdade, e agora entendia, era apenas uma parte.
Uma parte linda, sim, mas ainda incompleta. E ali, diante de mim, estava ele, a Torá viva, o cumprimento da lei, a realização de tudo aquilo que meu coração sempre desejou, mesmo sem saber. Eu sabia que não podia mais voltar a ser o mesmo. Estava ali, completamente rendido, desfeito por tudo o que tinha presenciado, céu e inferno, luz e trevas, as Escrituras ganhando vida diante dos meus olhos, de um jeito que jamais imaginei. Meu coração estava ferido, mas aberto. Pela primeira vez na vida, não me apegava ao que eu sabia. Apenas ouvia. Jesus me olhou, e embora não houvesse trovões nem relâmpagos, eu sentia que algo grandioso estava prestes a ser dito. Você foi fiel, ele afirmou com uma voz firme e cheia de ternura. Amou a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Ensinou sua palavra com sinceridade e dedicação. Essas palavras me atravessaram. Ele não apagava meu passado, ele o honrava. Mas então continuou. Agora você está sendo chamado para algo maior. Não consegui dizer nada, só ouvia. Você será uma ponte, disse ele, entre o que foi e o que é, entre a aliança que você viveu e o cumprimento que agora você conheceu. Ele fez uma pausa, deixando que a verdade se assentasse no meu espírito. Há outros como você, ele disse, outros que amam a Deus. E naquele instante, entendi que minha missão não havia terminado. Ela estava apenas começando. Há tantos que amam a Deus com sinceridade, mas que ainda não enxergaram a plenitude do plano dele. E foi a eles que Jesus me disse que eu deveria ir, não para apontar erros, mas para revelar, mostrar o que agora eu sabia, o que antes eu mesmo havia negado. A dimensão da missão caiu sobre mim como um peso sagrado. Eu, um rabino que por tanto tempo rejeitou a ideia de quem ele era, agora era chamado a testemunhar justamente essa verdade que um dia combati. Por que eu? Perguntei em silêncio. Ele me olhou com ternura e firmeza. Porque o teu coração é sincero. Porque você buscou a Deus não por vaidade, mas por amor. E porque aqueles que confiam em você ouvirão quando você falar. Caí de joelhos. Eu não sou digno. E ele respondeu, ninguém é, mas todos são amados. E agora você é enviado. Essas palavras não apagaram meu medo, mas me deram coragem. Eu entendia ali que aquele chamado não nascia da culpa, e sim do amor. Amor por Deus, amor pelo povo, amor pela verdade que sempre esteve ali, esperando para ser reconhecida. E então, eu disse sim. Não um sim superficial, mas um sim que vinha das profundezas da alma. Assim que aceitei, algo mudou ao meu redor. A luz ainda me envolvia, mas agora havia movimento. Um chamado, não para longe dele, mas de volta ao mundo que eu havia deixado para trás. É hora, disse Jesus. O que você viu não é só para você, é para ser compartilhado. Tudo em mim queria permanecer, como deixar aquela presença perfeita, mas eu sabia que ele estava certo. Antes de eu partir, ele me olhou mais uma vez e algo foi colocado dentro de mim. Não fisicamente, mas espiritualmente. Um entendimento, uma clareza, um fogo que eu sabia nunca se apagaria. E então veio a transição. Senti-me sendo puxado, não para baixo, mas para dentro, como se atravessasse camadas invisíveis de realidade. A luz foi desaparecendo. O calor se apagou. O silêncio foi invadido por sons. Dor, aguda, devastadora. Meu peito parecia esmagado. Engasguei tentando respirar. O corpo se contorceu. Acima de mim uma luz branca e fria, não sagrada, apenas fluorescente. Máquinas apitavam, vozes gritavam. Ele voltou! Aguente firme, rabino! Fique conosco! Mãos me pressionavam. Agulhas furavam meus braços. Placas geladas tocavam minha pele. Eu estava de volta ao hospital, de volta ao corpo que eu havia deixado para trás. A dor era insuportável, não só no corpo, mas na alma. O contraste entre onde eu estive e onde eu estava agora era quase demais para suportar, mas eu respirava. Cada respiração era fraca, arrastada, mas era vida. Virei a cabeça devagar, e lá estava ela, Miriam, de pé ao meu lado, a mão apertando a minha. Os olhos vermelhos, cheios de lágrimas. Ela sussurrava meu nome como se fosse uma oração. E naquele instante, eu soube. Ainda havia muito a fazer. Eu queria falar. Queria contar tudo a ela, mas minha garganta estava seca. O corpo fraco demais. Só conseguia olhar. E naquele olhar silencioso, eu esperava que ela entendesse
que eu estava vivo e que tudo havia mudado. Os dias seguintes foram silenciosos por fora, mas dentro de mim havia uma tempestade. Eu permanecia naquela cama de hospital, cercado por máquinas, sons e rotinas, enquanto minha alma lutava para processar o que tinha vivido. Eu sabia o que havia visto, sabia com quem tinha me encontrado. Não havia como negar, e ainda assim eu não conseguia falar. Não era medo da morte. Essa linha eu já havia cruzado. Era medo do que poderia acontecer se eu dissesse a verdade. O que Miriam pensaria? E meus filhos, meus alunos, minha congregação, será que pensariam que eu enlouqueci? Que me tornei um traidor? Um herege? Minha identidade inteira sempre foi construída sobre meu papel como rabino, mestre da Torá, guia da comunidade. E agora eu havia me encontrado com aquele que passei a vida negando. O que eu faria com isso? A culpa vinha em ondas. Culpa por não ter enxergado antes, culpa por me calar agora. Mas o medo era mais alto. Se eu falasse, poderia perder tudo. Na terceira noite, o sono não veio. O corpo ainda doía, mas a alma, essa doía muito mais. Sentei devagar, com esforço, e abri a pequena gaveta ao lado da cama. Dentro estava um livro que eu nunca tinha realmente aberto, o Novo Testamento. Um conhecido cristão havia me dado anos atrás com boas intenções. Por educação, eu guardei. Por orgulho, nunca toquei. Até aquele momento. Minhas mãos tremiam quando abri a primeira página. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Continuei lendo, devagar, com cuidado. E lá estava ele. Não só o Jesus da luz, mas o Jesus que os profetas haviam anunciado. Agora caminhando na terra, ensinando, curando, falando com autoridade. Cheguei ao Sermão da Montanha e li suas palavras. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Aquilo me atingiu como uma onda. Não se tratava de uma nova religião. Era o desdobramento, o cumprimento de tudo o que eu havia ensinado a vida inteira. As sombras estavam se tornando substância, e eu sabia, não poderia ficar em silêncio por muito mais tempo. Quando finalmente voltei para casa, tudo estava exatamente como antes. A mesa de jantar, as estantes com comentários da Torá, a mezuzá na porta. Mas eu não era mais o mesmo. Caminhei por cada cômodo como um estranho dentro de uma pele conhecida. Eu sabia o que precisava fazer, mas o medo me prendia. Comecei pela minha família. Numa noite, reunimos-nos na sala. Miriam estava sentada à minha frente, segurando uma xícara de chá. Ela ainda não sabia, mas estava prestes a ouvir a verdade mais difícil e mais transformadora da minha vida. Miriam mal tocava na xícara que segurava. Meus 3 filhos, já adultos, estavam sentados em silêncio, preocupados, respeitosos, mas atentos. Desde que voltei do hospital, eles haviam sido pacientes comigo, mas sabiam que alguma coisa estava prestes a ser dita. E, de fato, estava. Respirei fundo e disse, eu preciso contar o que aconteceu. Então, abri meu coração. Falei sobre a luz, a presença, o encontro com Jesus, as visões da Torá, o céu, o inferno e, acima de tudo, as palavras que ele me disse. Enquanto eu falava, via os rostos deles se transformando. Primeiro, confusão. Depois, incredulidade. Mas aos poucos algo mais profundo. Meu filho do meio, sempre o mais direto, se inclinou para a frente. Com os olhos arregalados, perguntou com a voz embargada. Você está dizendo que acredita em Jesus? Hesitei por um instante. Depois, afirmei com a cabeça. Sim, eu o encontrei. Não ouvi falar dele apenas. Eu o vi e finalmente entendi. Ele é o cumprimento de tudo em que sempre acreditamos. Os olhos de Miriam se encheram de lágrimas. Ela não disse nada, apenas me olhava, como se tentasse reconhecer o homem com quem havia dividido a vida por décadas. Minha filha, em tom suave, foi a primeira a romper o silêncio. E a Torá, e tudo o que você nos ensinou. Segurei a emoção e respondi, ainda é verdade, mas agora vejo a imagem completa. Ele não apagou nada. Ele deu sentido a tudo. Não foi fácil. Houve lágrimas, perguntas, longos silêncios, mas eles ficaram, escutaram e, de alguma forma, não viraram as costas. Mas o momento mais difícil ainda estava por vir. Falar à congregação. Num sábado de manhã, com o coração batendo no peito como um tambor, subi à frente da comunidade que pastoreei por tantos anos. Olhei para aqueles rostos conhecidos, pessoas que confiei, que me confiaram, que cresceram sob a minha liderança espiritual. E eu sabia,
minhas palavras mudariam tudo. Com toda a honestidade e humildade que pude reunir, contei sobre minha experiência de quase morte. Descrevi a luz, a presença, as visões, e então, com o coração exposto, disse as palavras que eu sabia que dividiram o salão. Eu conheci Jesus. E agora, creio que ele é o Messias que nossas escrituras sempre anunciaram. O silêncio caiu como um peso. Alguns murmuraram. Outros levaram as mãos à boca. Vi cabeças balançando, algumas em negação, outras chorando. Alguns se levantaram e saíram, mas outros ficaram. Havia olhos fixos em mim, não com raiva, mas com uma busca silenciosa. Lá no fundo da sala, um homem que sempre me desafiou nos estudos, alguém cético com quem discuti muitas vezes, estava com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não tentei convencer ninguém. Não era sobre vencer argumentos. Era sobre contar a verdade. A verdade que agora eu conhecia de forma viva. E essa verdade estava me transformando. Eu não tentei convencer ninguém. Só contei a verdade. Disse que ainda amava a Torá, que minha identidade judaica não havia morrido. Ela havia se expandido. Não abandonei a aliança. Eu a vi se cumprir. E dizer isso foi de longe a coisa mais difícil que já fiz. Mas também foi a mais verdadeira. E foi nessa verdade que algo começou a mudar. Não de forma rápida nem simples, mas de maneira sincera. E ali estava apenas o começo. A vida depois daquela revelação não ficou mais fácil, ficou mais clara. Hoje, eu não vejo mais a Torá e o Evangelho como histórias separadas. São uma só. A lei, que antes eu via como o caminho para a retidão, agora entendo como o mapa que apontava para aquele que podia cumpri-la por completo. Cada vez que abro as Escrituras, tanto o Tanakh quanto o Novo Testamento, meus olhos enxergam de um jeito novo. Onde antes eu via mandamentos, agora vejo promessas. Onde via sombras, hoje vejo a substância, o Messias. E minha busca por entendimento não terminou. Se alguma coisa mudou, é que ela se aprofundou. As palavras que memorizei décadas atrás agora têm um peso que eu jamais imaginaria. Isaías 53 me faz chorar. O Salmo 22 fala com uma precisão que arrepia. Até mesmo os rituais, Pesach, Yom Kippur, os sacrifícios descritos em Levítico, ganham novo sentido quando vistos pela lente de Jesus. Ele não cancelou o que veio antes, ele completou. E com isso, me transformou. Comecei a compartilhar minha história, primeiro em pequenos grupos, depois em encontros interreligiosos. Nunca fui para debater doutrina. Fui para contar sobre uma pessoa que conheci e que não podia mais negar. Alguns me acolheram com carinho, outros nem tanto. Houve rejeição. Colegas antigos romperam contato. Dentro da comunidade judaica, fui chamado de traidor, vendido, falso mestre. Mas não guardo mágoa. Eu entendo a dor deles. A confusão. Já estive exatamente nesse lugar. Foi preciso literalmente tocar a morte para que meus olhos se abrissem. A cada porta que se fechava, outra se abria. Conheci incontáveis pessoas, judeus, cristãos, buscadores de todos os tipos, que se sentem divididos entre dois mundos. E a essas pessoas eu digo, não há contradição em amar o Deus de Israel e seguir seu Messias. Jesus não é o abandono do judaísmo, ele é o cumprimento dele. Miriam, que antes me olhava em silêncio enquanto eu falava da luz do céu, agora segura minha mão enquanto lemos o Novo Testamento juntos. Meus filhos, que no início estavam céticos, começaram a fazer perguntas mais profundas. Não forçamos a caminhada. A verdade não se impõe. Ela se revela. E é isso que sinto que devo fazer agora. Não empurrar, não convencer, mas revelar. Ser uma ponte. Uma ponte entre a Torá e o Evangelho, entre a lei e a graça, entre as pessoas e o Messias que as espera. Aprendi a conviver com atenção, com as perguntas, com o preço. A verdade não é confortável, mas é libertadora. E uma vez que você a encontra, não há mais como voltar atrás. A verdade quase nunca é conveniente. Ela não se encaixa perfeitamente nas caixinhas das nossas tradições ou certezas, mas ela liberta, cura, preenche. Ainda há dias em que sinto o peso do que perdi. Comunidade, posição, a segurança de um lugar ao qual pertencer. Mas tudo isso são apenas sombras comparado à luz que vi. E por essa luz, eu não trocaria aquele encontro com Jesus por nada neste mundo. Ele mudou tudo. Por isso eu falo, em igrejas, sinagogas, fóruns online, salas de estar com meia dúzia de pessoas. Falo sempre que posso.
não porque preciso ser acreditado, mas porque devo isso àquele que me encontrou no instante em que eu deveria ter morrido. Aquele que me deu não apenas uma segunda chance de viver, mas uma chance de conhecer a verdade. Se você chegou até aqui e se está lendo estas palavras, quero te deixar algo do fundo da minha alma. Busque a verdade. Mesmo que ela ameace tudo o que você pensa saber, mesmo que custe o seu conforto, a sua reputação ou o seu lugar entre os outros, porque a verdade vale a pena. E quando você encontrá-la, não como uma ideia, mas como uma pessoa, tudo vai mudar, assim como mudou para mim. Durante anos eu lia a Torá como quem olha para um mapa, decorava cada linha, convicto da direção, certo de que compreendia bem o terreno. Mas depois do que vivi, percebi que o mapa apontava para um destino que eu ainda não havia alcançado. Desde meu encontro com Jesus, as Escrituras não diminuíram de valor. Pelo contrário, se tornaram ainda maiores. Cada versículo que eu ensinava, cada mandamento que eu defendia, agora carrega uma profundidade que antes eu não via. Os sacrifícios de Levítico, sombras de um sacrifício muito maior. As festas, as celebrações, ensaios sagrados que apontavam para um cumprimento que só se revela nele. Hoje, quando abro o Tanakh, não sinto que estou perdendo algo. Sinto que estou vendo pela primeira vez, como se antes fosse tudo em preto e branco, e agora tivesse cor. A Torá não foi apagada. Ela foi iluminada. As promessas feitas a Abraão, a Moisés, a Davi, não foram substituídas. Elas foram completadas. Tenho falado em encontros interreligiosos, grupos pequenos, eventos comunitários, às vezes discretamente, às vezes com coragem pública, dependendo do ambiente. E eu não falo como pregador. Não trago um discurso ensaiado. Falo como alguém que um dia achou que tinha todas as respostas, até se encontrar com aquele que era ele mesmo a resposta. E quando digo que o encontrei, não estou falando em sentido figurado. Eu morri, e eu o vi. Eu fiquei diante daquele que passei a vida ignorando. Olhei em seus olhos, e ele me chamou pelo nome. Isso muda a gente por dentro. Alguns acolhem minha mensagem, ouvem com o coração aberto, fazem anotações, questionam com sinceridade. Outros, nem tanto. Perdi amizades. Rabinos com quem estudei por anos simplesmente pararam de atender minhas ligações. Já fui chamado de confuso, de traidor. Mas eu entendo, essa mensagem custa. Ela me custou tudo o que eu achava saber, mas em troca recebi algo infinitamente maior. Paz, clareza, propósito. Viver entre dois mundos não é fácil. Ainda guardo o Shabat, ainda jejuo no Yom Kippur, ainda leio o Talmud, mas agora faço tudo isso com outra consciência, a de que a história não terminou na Torá. Ela continuou. Foi para os evangelhos, para a cruz, e depois para um túmulo vazio. Aprendi que não estou aqui para lutar por aceitação. Minha missão não é ser aprovado, é ser verdadeiro. Se uma única pessoa ouvir minha história e por um instante se perguntar se Jesus pode mesmo ser quem ele dizia ser, então tudo já valeu a pena. Miriam, minha esposa, permanece ao meu lado, silenciosa, firme. Nossa fé hoje é diferente. Oramos juntos de um jeito que nunca tínhamos orado antes. Já não é só sobre tradição, é sobre relacionamento. Nossos filhos fazem perguntas difíceis e eu as acolho. Eles não precisam de respostas prontas, precisam da verdade. A mesma verdade que me tirou da escuridão e me levou à luz. Aos que ouvem meu testemunho e lutam por dentro, eu digo, eu entendo. Eu também lutei. Por décadas mantive aquela porta trancada. E então, num instante que eu nunca imaginei, Jesus a abriu. E o que encontrei não foi uma traição à minha fé. Foi o cumprimento de tudo o que eu sempre acreditei. Então, se posso te deixar com algo, é isso. Busque a verdade. Não busque conforto, nem tradição, nem a aprovação dos outros. Busque a verdade. Ela pode te custar algo. Pode balançar tudo o que você pensava ser sólido. Mas eu te prometo, se você encontrar aquele que eu encontrei, você nunca mais vai andar em trevas.